News CNN. Informação de agora, a nossa analista de política, Thaís Arbex, conseguiu o depoimento na íntegra de Fernando Oliveira. Quem é Fernando Oliveira? Secretário em exercício da Segurança no dia 8 de janeiro, o dia da violência em Brasília, dos atos de vandalismo. Nós vamos conversar então agora ao vivo com a Thaís Arbex, que vai detalhar, não é, Thaís, a importância desse depoimento, dessa íntegra desse depoimento, já que o secretário já tinha revelado ontem, eu estava assistindo o 360 com você e Daniela Lima, e vocês já trazendo algumas informações desse depoimento, revelado inclusive que Anderson Torres, as férias deles começavam no dia 9 e não no dia 8, portanto, dia 8 teria ainda Anderson Torres que estar respondendo sobre o que acontecia em Brasília. Esse número 2 também dizia, Thaís Arbex, que ele não tinha sido apresentado às autoridades, ele não estava ali ainda na posição de comando e teve que assumir essas funções. E o que mais disse, então, o número 2, Fernando Oliveira? Thaís Arbex, boa tarde para você. Olá, Luciana, boa tarde. É um prazer falar contigo. Luciana, o que a gente conseguiu agora? A gente conseguiu a íntegra do depoimento que ontem, no 360, como você disse, a gente já havia antecipado alguns trechos. E o que chama a atenção para além daquilo que a gente trouxe ontem. Como você lembrou, a gente trouxe ontem que Fernando Oliveira, então o número 2 de Anderson Torres, na Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, não tinha sido apresentado aos comandos das forças policiais aqui do Distrito Federal, nem tampouco ao governador Ibanez Rocha como responsável pela pasta. O que disse Fernando Oliveira? Que o plano de operação integrada que foi feito no dia 6 de janeiro, ou seja, antevéspera dos atos criminosos aqui em Brasília, foi aprovado por Anderson Torres no dia 6, ou seja, o plano estava aprovado e que as férias de Anderson Torres estavam previstas para começar no dia 9 de janeiro, ou seja, no dia seguinte aos atos criminosos. Além disso, ontem a gente também trouxe a informação de que Fernando Oliveira colocou à disposição da polícia o seu celular. O que a gente traz hoje, além de tudo que veio ontem? O que ele diz? Ele diz que havia um grupo responsável por subsidiar, por difundir as informações de inteligência em tempo real. Esse grupo, ele diz à Polícia Federal, nesse depoimento, que eles tinham 2 nomes, 2 grupos de WhatsApp. Um que chamava Difusão e o outro chamava Perímetro. E que desses grupos, do grupo Difusão, participava ele, que era o Fernando Oliveira, o secretário Anderson e também o comandante-geral da PM, Fábio, e outras autoridades. Lembrando que o comandante Fábio também está preso, assim como Anderson. Estou lendo aqui o depoimento, Luciana, para deixar bastante claro, que os grupos eram responsáveis por subsidiar e difundir informações sobre as manifestações em tempo real. E que ele recebeu poucas informações por meio dos grupos Difusão e Perímetro, grupos de WhatsApp, e que em nenhum momento tinha informações sobre uma manifestação mais radical. O que me chamou a atenção, Luciana, é que ele diz o seguinte, que a título de exemplo relata que as informações de inteligência apontavam que o ambiente estava controlado e tranquilo, nos seguintes termos, conforme constavam nos grupos. O que ele diz? Ânimos pacíficos, situação tranquila e sem alteração, normalidade, tudo normal, policiamento reforçado. Então, isso me chama bastante atenção, Luciana, que nos grupos estavam sendo difundidas informações de completa normalidade. Grupos de WhatsApp esses que tinham a participação de Anderson Torres,
e do coronel, do então coronel da Polícia Militar aqui do DF, Coronel Fábio, Luciana. Ô, Thaís, me chama a atenção também, eu gostaria de ressaltar isso para o telespectador, que esse documento, ele já começa dizendo que o número 2 também tinha direito a ficar calado, a ficar em silêncio. No entanto, ele exerceu não exerceu esse direito de ficar em silêncio, resolveu falar e falar muito, colocou inclusive o celular à disposição. O mesmo foi feito pelo governador Ebanez Rocha. Também falou tudo, que não se furtou de responder nenhuma pergunta e colocou o celular à disposição. Apenas Anderson Torres não trouxe o celular dos Estados Unidos, a gente tem que frisar, e exerceu o direito de ficar em silêncio. Esses depoimentos estão complicando a vida de Anderson Torres. Sim, o que chama a atenção, Luciana? Nesse depoimento, nesse documento que a gente teve acesso, já confirma a realização de um novo depoimento de Anderson Torres na segunda-feira, às 10h30 da manhã. E aí, quando a gente consegue, eu não sei se a gente consegue descer a página, quem está com a gente aí no estúdio, na nossa retaguarda, Luciana, em seguida tem o registro de depoimento de Anderson Torres. Do não depoimento, né? Porque ontem ele exerceu o direito constitucional de ficar calado. O que ele diz aqui? Que o declarante, no caso Anderson Torres, se mostrou disposto em responder todas as perguntas que forem formuladas pela autoridade policial o mais rápido possível. E os seus advogados vêm tentando acessar os inquéritos e cita os inquéritos, e que, por orientação dos seus advogados, esclarecerá sobre tudo que lhe for perguntado, tão logo a defesa tenha acesso aos autos. Que, dada a palavra ao advogado, afirmou que na data de ontem obteve informação do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que não haveria qualquer oitiva antes da liberação do acesso aos advogados à íntegra dos autos, e que então sugere a remarcação da oitiva do depoimento para a próxima segunda-feira, considerando que o próprio gabinete do ministro informou que o acesso aos autos deverá acontecer até o próximo dia 20. Luciana, o interessante é o seguinte, que a gente também, hoje, Alexandre de Moraes também respondeu uma série de pedidos, inclusive sobre essa questão de acesso aos inquéritos. Num desses despachos, o que diz Alexandre de Moraes, também que a gente já teve acesso, que o presente inquérito é público e que o requerente, no caso Anderson Torres, e todos os seus advogados têm total acesso ao conteúdo. Sim, o inquérito é público. Esse inquérito é público, tanto que a gente está mostrando um dos documentos que está na lista de documentos ali do inquérito, porque também tivemos acesso. Não é um inquérito sigiloso, Luciana. Pois é, eu quero chamar a atenção, só mais uma coisa aqui, Thaís, eu vou botar o Gustavo Uribe na conversa já também, mas eu queria chamar a atenção sobre um trecho desse depoimento ainda do Fernando, o número 2, então, o que estaria responsável nesse dia 8 de janeiro pela segurança lá em Brasília. Ele diz assim: após a chegada do interventor, o declarante colocou-se à disposição, tendo colaborado na operação de retomada da esplanada, bem como a desocupação definitiva do acampamento em frente ao QG do Exército, e que o declarante não conhece e não possui qualquer ligação com políticos ou influenciadores digitais que incitam desrespeito ao resultado eleitoral, ocupação de prédio público ou intervenção militar. O que significa dizer, Thaís Arbex, que essas aqui são as respostas a algumas perguntas feitas, é claro, pela Polícia Federal. E essas perguntas estão tentando cercar essas pessoas, se elas têm ligações políticas, se elas têm ideologia e se elas não fizeram o trabalho delas, ligados à ideologia.
Pois é, Luciana, um pouco mais para cima, nesse depoimento, eu estou lendo aqui com você, o que diz Fernando Oliveira? Que a Subsecretaria de Inteligência era a pasta responsável por aglutinar as informações de inteligência dentro da Secretaria de Segurança do DF. E que a responsabilidade pela segurança e patrulhamento da esplanada dos ministérios no dia 8 de janeiro ficou a cargo da Polícia Militar do DF, conforme o Plano de Ações Integradas. Plano esse que foi feito no dia 6, e, segundo ele, aprovado por Anderson Torres. E que, em relação à afirmação de sabotagem realizada pelo governador Ibanez, este declarante, ou seja, Fernando Oliveira, diz que acredita em erro na execução do plano operacional pela Polícia do DF, que o planejamento ostensivo e preventivo era de responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal, nele devendo constar quantitativo do efetivo policial, equipamentos, viaturas e tropas especializadas a serem utilizadas na manifestação, na questão operacional, e que ele não tomou conhecimento desse plano operacional da Polícia Militar do Distrito Federal, Luciano.